Beleza, pessoal. Então, vamos para o terceiro exemplo. Então, nesse terceiro exemplo, eu tenho o vetor A, que tem módulo de 3 unidades, e está dirigido para leste. Então, tem aqui, ó, esse 3, pessoal, é o tamanho do vetor. Então, aqui eu coloquei 3U, é uma unidade genérica que a gente está utilizando aqui. E então, ele está direcionado ao longo de A, ao longo da direção leste. O vetor B está dirigido para 35 graus a oeste do norte. Então o norte está aqui, né? 35 graus a oeste, ele vai estar onde? Para cá. Então aqui está o ângulo θ de 35 graus e o módulo é de 4 unidades. Eu quero que você construa os diagramas vetoriais A mais B e B menos A. Depois de estimar o módulo e orientação desses vetores A mais B e A menos B. Pessoal, esse construir os diagramas vetoriais realizar a soma geométrica, né? Você escrever esse vetor geometricamente, né? Então, através de diagramas, que é o que a gente viu na primeira parte dessa parte de vetores que a gente aprendeu a somar e a subtrair geometricamente. Então, a primeira coisa, né? Eu sei que o vetor A só tem uma componente ao longo de x. Tá claro para vocês isso aí, né? Então, A na direção de y. E o B tem uma componente ao longo de x e ao longo de y. Então, de cara, eu posso ver que a componente x vai ser negativa, né? Então, vamos construir os diagramas. Então, olha só. Então, a gente viu lá para eu somar geometricamente vetores, né? Eu posso transladar eles, né? Desde que não altere a direção e sentido. Então, o meu vetor A está aqui, o vetor B está aqui, né? Se eu transladar esse vetor para cá, ó, ele vai aparecer bem aqui. Então, o que eu fiz? Eu tenho o vetor A e o vetor B. Então, qual que é o vetor soma resultante de A mais B? Então, vai estar aqui, né? Eu saio da origem do primeiro vetor até a extremidade do último. Então, você tem aqui o vetor A mais B, que esse vetor é em vermelho. Então, esse é o diagrama que mostra aí o vetor resultante, que é o vetor soma A mais B. Então, o que eu fiz? Eu só projetei esse B aqui. Ah, professor, qual que é o vetor B menos A? Então, notem que quando eu inverto o sentido do vetor, eu ganho sinal negativo, né? Então esse vetor menos A que tem aqui é justamente o vetor no sentido contrário. O que eu fiz? Eu inverti o vetor A. Então ele pode estar aqui. Então o vetor B eu mantive e o vetor A eu inverti. Então agora eu vou ter menos A mais B. Isso? E o vetor resultante está aqui. Sai da origem do primeiro vetor até a extremidade do último. Então menos A mais B é justamente B menos A. Então aqui eu tenho a representação geométrica da orientação dos vetores A mais B e A menos B. Tranquilos? O que eu preciso fazer agora? Agora eu preciso calcular o módulo. Para calcular o módulo eu preciso então agora escrever esses vetores em termos das suas componentes. Então de cara eu sei que a componente A só tem uma componente em x. Qual que vai ser o módulo, né? Qual que vai ser, para eu calcular esse AX, eu sei que o AX vai ser sempre módulo de A vezes o cosseno do ângulo que esse vetor faz com o eixo OX positivo. Qual que é esse ângulo aí, pessoal? A gente está vendo que esse ângulo é zero. Então, cosseno de zero é 1. Então, logo a componente de AX vai ser igual a quanto? Vai ser o módulo de A, que é 3, vezes cosseno de zero. Então, aqui, né? Então, esse AX vale 3. Então, o A vai ser A, 3 na direção de I. E o vetor B, né, o BX vai ser B cosseno de θ, BY cosseno de φ, perdão, BY, seno de φ. Quem que é esse ângulo? Qual que é o ângulo que o B faz com X? A gente vai tomar cuidado, né? A gente viu que na definição, né, desses ângulos que aparecem nessas componentes aqui, esse ângulo você começa, né, a gente conta ele em relação, né, a gente define ele em relação a esse eixo AX positivo aqui. Então, na verdade, o ângulo que B faz com esse eixo é quanto? É 90 mais 35. Que vai dar quanto? 125. Ah, professor, se eu usar esse 35 vai estar errado? Quando você for usar o 35, pessoal, você vai obter dois valores. Por exemplo, quando você usar 35 para a componente BX, né, BX vai ser B cosseno de 35. Você vai ver que o valor vai dar positivo. Mas você olha para esse vetor aqui, você vê que a componente x é negativa. Daí o que você vai ter que fazer? Vai ter que corrigir com sinal com a mão. Então eu até posso usar esse 35. Os valores em módulo vão ser iguais.
mas o sinal dá diferente. Daí, por exemplo, a componente x aqui, se eu encontrar o módulo, tá ok, mas o sinal vai estar errado, e vai dar uma componente positiva quando é negativa. Então, para a gente não ter erro com isso, né, a gente sempre obedece, sempre segue a definição. Esse ângulo sempre dá contado a partir daqui. Então, nesse caso, esse nosso ângulo é 125 graus. Então, para a componente x, né, a gente já viu que vai ser 3 vezes cosseno do ângulo, o ângulo nesse caso é 0, por isso que deu 3. Para as componentes b, você vai ter b cosseno de φ, né, que vai ser b, o módulo é 4, cosseno de 125, que deu menos 2,29. by, b seno de φ, que deu 4, seno de 125, que deu 3,27. Então, o meu vetor b é menos 2,29 na direção de i, mais 3,27 na direção de j. Eu tenho que somar esses dois vetores. Então eu defini aqui um vetor C que vai ser igual à soma dos dois vetores, né? Eu só tenho que somar componente a componente, né? Então vai ser 3 mais bx, 3 mais menos 2,29, que deu 0,71. A componente vetor A não tem componente y, né? Então vai ficar só o mais 3,27 mesmo, e esse é o vetor. O modo é só tirar a raiz. Então notem que a componente x e y, né, a componente i e j são positivas, como a gente tinha determinado aqui, né? Quando você pegar esse vetor, né, definir um plano x e y, a componente, quando você projetar isso aqui em x e projetar em y, as componentes são positivas. Então, quer dizer, a soma que a gente fez geometricamente está correta. E agora para o vetor b menos a. Então, o vetor b menos a, né? Então, b menos a vai ficar aí menos 2,29 menos 3, então menos 5,29, e o cy 3,27, e não tem o y, né? Então vai ficar só 3,27 mesmo. Então eu defini um vetor d aqui, tá, pessoal? Que é um vetor d que é igual ao b menos a. Então eu só peguei aqui, né, a componente x menos ax, by menos ay. Então eu encontrei esse vetor aqui. Certo? Eu não posso pegar para bx menos ay, por exemplo. A gente já viu que não pode. Então esse aqui é o vetor. Então bota só tirar aí a raiz quadrada de cada componente elevado ao quadrado. Notem que essa componente x é negativa e a componente de j é positiva. Então se você olhar a soma que a gente fez aqui, ó, onde está o vetor? Se você projetar ele ao longo de x, o x é negativo. A componente x é negativa e a componente y é positiva. De fato, como a gente obteve aqui. A componente em x é negativa e a componente em y é positiva. Então, aquela soma que a gente realizou, ela está ok. Então, beleza, pessoal, como que a gente resolve isso? Então, a gente escreve as componentes, né, em termos dos vetores i e j, lá, né, entre das projeções ao longo de x e y, né, e daí só realiza as operações. Né, sempre componente x com x, y com y. Beleza. Tranquilo? Vamos para mais um exemplo aqui, pessoal. Então, olha só. Aqui esse exemplo, eu tenho uma formiga que executa 5 movimentos de 6 centímetros em um sistema de coordenadas x, y, partindo do seu formigueiro. Então, a parte do formigueiro, ela faz 6 movimentos. Cada movimento é de 6 centímetros, ou seja, é um módulo desses vetores. No final do 5º movimento, quais que são o módulo e o ângulo do vetor de deslocamento total? E quais são os valores correspondentes ao vetor de retorno que liga a posição final da formiga à posição do formigueiro. Então aqui está a posição no final da formiga, aqui está o formigueiro. Então ela faz 6 movimentos, ó, aqui, 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 aqui e aqui. São 6 vetores que vocês estão vendo, né? Cada módulo, cada deslocamento, cada vetor desse é um módulo de 6 centímetros. Então ele quer saber qual que é o deslocamento total. Né? Então ele quer que você soma, né? O deslocamento total é a soma dos 5 deslocamentos. Né? Como que eu represento graficamente isso daí? Então é simples, eu parto da origem do primeiro vetor, vou ter a extremidade do último. Né? Então está aqui o vetor. Né? Então o vetor deslocamento total é a soma dos 5 deslocamentos. Então, para representar graficamente, então eu vou partir da origem do primeiro vetor, vou até a extremidade do último. Então notem aqui, né, pessoal, quando você projetar esse deslocamento total ao longo de x, a componente é negativa, né? Ele vai estar para cá, a componente x, e a componente y está para cima, para positiva. Então esse vetor de deslocamento total ele vai ter uma componente em x e uma componente em y. Então eu escrevi genericamente, ó,
esse vetor aí. Então, tem uma componente de x, um d total x e um d total y. Quem que é o d total x? É a soma das componentes x, né? dx, d2x, d3x, d4x, d5x. O d total y é o di1y, né? d2y, são as componentes em y. Tranquilo até aí? Qual que é o nosso? O que a gente tem que fazer aqui? Eu tenho que determinar, tenho que escrever esse vetor. Então eu tenho que determinar quem que é o d total x, quem que é o d total y. Então para isso eu tenho que escrever todos esses termos aqui, ó. Quem que é d1x, d2x, determinar tudo isso daí. Então é isso aí que a gente tem que fazer. É fácil, tá, pessoal? Então olha lá. Um pouquinho trabalhoso, mas é fácil. Quem que é o... Ó, então tá aqui. Para a gente encontrar o d1x, d2x, d1x eu já sei que para definição vai ser o módulo de d1 vezes o cosseno, né, que o vetor d1 faz com o semi-eixo x positivo. Quem que é o d1y? Vai ser o módulo d1 vezes o seno, né, do ângulo que o d1 faz com o eixo OX. Então eu preciso encontrar os ângulos que cada vetor faz com esse eixo. Então essa é a primeira coisa que a gente vai fazer. Então tá aqui, ó. Então tá aqui qual. Precisamos encontrar os valores dos ângulos. Qual o valor desses ângulos aí, pessoal? Então anota, tá aqui, ó. O D1 ele está ao longo do eixo OX. Ele é paralelo ao eixo semi-eixo OX. Então qual que é o ângulo que o D1 faz com o semi-eixo OX? Tá aqui, 0 graus. D2. D2, ó. Qual que é o ângulo que ele faz com esse semi-eixo OX? É 30? Não é. Se você ver aqui, ó, ele vai ser 90 graus. Isso aqui vale 30, né? Quando você, por exemplo, pegar aqui, olha, vamos colocar aqui uma forma. Se você colocar aqui, por exemplo, dividir aqui, isso aqui é igual a 90 graus, né, pessoal? Isso é bem igual a 90 graus. Se esse aqui é 30, esse aqui é 60. Então, o ângulo daqui até aqui, que é o ângulo que eu estou querendo dizer, né, é igual a 90 mais 60, que vai dar quanto? 150 graus. E o D3? Qual que é o ângulo que ele faz com esse eixo aqui? Que a nossa referência é esse eixo aqui, ó. Quanto que é? Vai ser 180, né? É isso? Você pegar isso aqui tudo, 180 graus. Para o vetor D4, quanto que esse ângulo daqui? Então, mais uma vez, é só a gente lembrar aqui, né? Se eu colocar aqui uma forma, só para a gente poder ver. D4 tá aqui, né? Daqui até aqui é 180, né? Isso aqui é 30, aqui eu tenho um triângulo retângulo. Isso aqui é 30, aqui é 90, aqui tem que ser 60. Concorda comigo? Então ele vai, esse D4 é 100, o ângulo que ele faz vai ser 180 graus mais 60. Que deu quanto? 240 graus ou menos 120, como está ali, né? Se você for representar dessa forma. E o D5 é quanto que ele faz, o ângulo que o D5 faz com o semi-eixo x positivo? Está aqui, né? Para cima. Então é só, né, 90 graus. Então esses são os ângulos. Então, a primeira coisa que vocês devem ter em mente é isso, tem que determinar esses ângulos. E de posse desses ângulos eu começo a determinar quem? As componentes. Então, como eu falei para você, quem que é o D1x? Vai ser o módulo D1 vezes cosseno do ângulo. E nesse caso, o ângulo que D1 faz com o semi-eixo x é 0. Então, o cosseno de 0 é 1. Então, 1 vezes 6 é o 6. D2x vai dar 6 vezes cosseno de 150. Que vai ser quanto? Menos 5,2. Então, notem que o dx está aqui. Ó. Quando eu projeto ao longo de x, a componente é negativa. O dy é positivo. Então, está correto. D3 vai dar módulo do D3, 6 vezes cosseno de 180. Cosseno de 180 é menos 1, que dá menos 6. O D4 vai ser 6 centímetros vezes cosseno de 240 ou menos 120. Aqui eu corrigi com a mão, por isso eu coloquei um sinal aqui, ó, negativo. O ideal é você usar 240. Aí deu menos 3, que está correto, né? Que o D4, ó, o D4 está aqui. Quando você decompor ao longo do eixo X, vai dar uma componente negativa. Quando você decompor ao longo do eixo Y, vai dar uma componente negativa. E a componente D5, cosseno de 90 é igual a 0. Então, o 5D5 é paralelo ao eixo Y, né? Ou seja, não tem componente em X. Então, beleza. Agora vamos fazer a mesma coisa para Y. Ah, não. Vou somar, então. Agora o D total X vai ser a soma de cada deslocamento ao longo de X.
Deu quanto? Menos 8,2. 6 mais menos 5,2, menos 6, mais 3, mais 0. Então deu menos 8,2. É o quanto ele andou em x. Para y a mesma coisa. Então D1, só que agora é cosseno, né, pessoal? Opa, aqui tá o contrário, tá, pessoal? Aqui esquece aqui, ó. Esse aqui é seno. Seno de θ, né? Vai dar 6. Vamos só consertar aqui, ó. Bom que dá para consertar na hora aqui, né, pessoal? Porque a componente em x sempre fica em função de cosseno. E a componente em y sempre em função de seno. Então D1y vai dar D1 seno θ, que vai dar 6 seno de 0. Deu 0. Então só, para não ter dúvida, só vocês olharem aqui, ó. O vetor D1 só tem um componente em x. Não tem componente em y. Por isso que deu 0 aqui. Componente D2y, 2 seno de θ, que deu 3. D3y, 6 seno de 180. Seno de 180 é 0. Né? Vai dar 0 centímetro. D4, 6 seno de 240, que deu menos 5,2. E D5, seno de 90, que deu 1. Então, por exemplo, D4, né, a gente viu que tem uma componente em x e y negativa. Então, o vetor D4 está aqui, ó. Né? Então, a componente x é negativa, a componente y é negativa. Então, tudo ok. Daí eu tenho que realizar essa soma. Opa. Então eu somo tudo isso aqui. Então D total vai dar 0, mais 3, mais 0, menos 5,2 e mais 6, que deu 3,8. Então agora eu já tenho a componente em x e em y do meu vetor de deslocamento total. Então agora ficou simples, né? Então só escrever o vetor. O vetor D total vai ser menos 8,2 na direção de I e mais 3,8 na direção de J. Né? Se a gente voltar lá no início, a gente vai ver o seguinte, que o nosso vetor de deslocamento total é dado por essa seta em vermelho. Ó. A componente em x, quando eu projeto esse vetor ao longo de x, ela é negativa, e quando eu projeto ao longo de y é positiva. E o que a gente obteve, está coerente. Coerente, ó. A componente em x é negativa e a componente em j é positiva. Qual que é o módulo? O módulo é a soma das componentes, né, ao quadrado. Menos 0,8 ao quadrado mais 3,8, que deu 9. Então esse é o valor de fato do quanto ele andou, o tamanho desse vetor. Qual que é a direção? A direção aqui, ó, então notem, ó, vai ser a componente y dividida por x. Né? Depois eu pego o arco tangente, isso deu menos 24,86. Quando eu olho aqui para o meu vetor, eu vejo que o meu vetor, né, meu ângulo que eu tenho que calcular é esse ângulo aqui. Então eu sei que é um ângulo que deve estar entre 90 e 180, né? Então, provavelmente que você vai ter 90 mais alguma coisa. O ângulo que a gente obteve, aquele menos 24,86, pessoal, é esse ângulo aqui, ó, que a gente obteve, esse ângulo daqui. Mas não é esse ângulo que eu quero esse ângulo aqui. Daí o que eu faço? Eu somei com 180. Quando eu somei com 180, ó, eu encontrei 155 graus, agora está coerente. Então esse é o ângulo que o meu vetor de deslocamento total, ó, faz com esse eixo aqui, ó. Então esse é o ângulo que eu estou interessado. Beleza? Tranquilo, então. Então, o vetor resultante é isso, determina o modo de direção. Qual que é o vetor de volta? Então, ó, D total de volta é igual a menos o total de ida. O que acontece é que você vai inverter o sentido, né? Se o de ida vai daqui para cá, o de volta é o contrário. Né? Então, só colocar um saldo negativo na frente. Então, quando você tomar um saldo negativo, a componente x fica positiva e a componente y fica negativa. E possui o mesmo módulo, pessoal? O ângulo será o mesmo? E eu sugiro que você faça isso em casa. Então, o módulo, obviamente, vai ser o mesmo. Né? Como para você calcular o módulo, só depende, né? Só do qual você tem sistema ao quadrado, então não importa se esse aqui é negativo, se esse aqui é negativo, quando vai tomar o quadrado, você vai sumir. Certo? Então, não importa pra gente. E quanto ao sinal? Você vai ter essa componente dividida por essa, vai mudar? Já vi que não, né? Então, é dessa maneira que a gente calcula. Então, aqui você tem um exercício um pouco mais elaborado, né? Então, só para recapitular, eu tenho que escrever cada vetor em termos das componentes, e daí calcular o vetor de deslocamento total. Né?
O deslocamento total é esse D total aqui, que é a soma de cada deslocamento. Daí, como esse vetor de deslocamento total tem um componente em x e y, eu sou o primeiro, tudo que tem x, né, que é o D total xi, daí o D total y, né. Para isso eu tenho que saber qual que é o ângulo que cada um desses vetores forma com o semi-eixo AX, porque lembre-se que se as componentes x e y, né, para você calcular, você precisa do ângulo que o vetor faz com o semi-eixo AX positivo. E daí só você realizar essas operações. Beleza, pessoal? Então com isso a gente vai encerrar, a gente encerra essa parte de vetores, então a gente viu toda essa parte de álgebra vetorial, então acho que a gente não tem que ficar não gastando, né, mas prolongando muito essa parte de vetores, porque a gente vai trabalhar muito isso ao longo do curso, então ao longo da disciplina a gente vai aí voltando nessa parte de vetores, né, vai recapitulando, então a gente vai ter tempo para ver essa parte de vetores aí. Então isso aqui é mais uma introdução, daí ao longo do curso a gente vai desenvolvendo mais essa parte da álgebra vetorial. Então agora eu vou deixar para vocês uma lista de exercícios para vocês ir trabalhando, depois eu vou marcar um dia para a gente tirar dúvida. Então dessa lista eu vou recolher, né, como eu falei, não dá para recolher todos os exercícios, eu vou selecionar um ou dois exercícios, que eu vou marcar o dia, daí vocês vão ter, sei lá, 10 minutinhos para me encaminhar esses exercícios. Eu vou pressupor, né, eu suponho que vocês já teriam resolvido, né, vou supor que vocês já teriam resolvido, então é só o tempo mesmo de encaminhar por e-mail ou por AVA, não sei. Beleza, pessoal? Então eu espero que esteja tranquilo. Então pegue o livro para estudar, leia com cuidado toda essa parte teórica, como eu falei. Aqui a gente fala, o livro tem todos os detalhes, tem um monte de exercícios para vocês quiserem fazer. E daí qualquer dúvida eu estou aqui, estou à disposição de vocês, tá, pessoal? Então é isso aí. Boa semana para todos. E na quarta-feira a gente vai começar então a parte de cinemática em uma dimensão. Tudo bem? Então até mais, pessoal. Valeu.